O filme começa com uma vilã contando a Judy e Nick todos os crimes malignos que cometeu, incluindo armações. Mas Judy revela ter gravado cada palavra da vilã. O noticiário anuncia como a primeira policial coelha, Judy, e a raposa de rua Nick descobriram uma conspiração da prefeita Belviater, usando uma flauta doce de brinquedo feita de cenoura. Nick é convidado a se juntar à força policial devido às suas habilidades, e os dois agora formam a primeira dupla de policiais coelha da história de Zootopia. No presente, o chefe Bogo anuncia aos policiais que o vilão do dia é um inspetor alfandegário que tem contrabandeado cargas ilegais do exterior para o estaleiro da cidade. Ele dá a cada um deles uma tarefa para ajudar a capturar o criminoso. Ele acrescenta que Judy e Nick não devem fazer nada, apenas observar como as equipes veteranas capturam o criminoso, já que são novatos. O chefe então percebe que Judy e Nick não estão presentes na reunião. O policial Clavalzer entra para informar o chefe que Nick e Judy já foram prender o criminoso. Judy e Nick se disfarçam de casal, levando consigo um bebê falso para eles entram no estaleiro. Encontram seu alvo, o inspetor Snotley, que lhes diz que não podem estar ali, mas Nick explica que vieram ao estaleiro para comemorar o aniversário do bebê. E o que o bebê mais deseja é que um inspetor tão renomado quanto ele autografe suas roupinhas. Quando finalmente conseguem distrair o inspetor, Judy aproveita a oportunidade para tentar abrir um container e expor as mercadorias ilegais contrabandeadas. Uma voz no alto-falante de Judy ordena que ela recue e aguarde reforços. Snotley percebe que todos são policiais e rapidamente entra em sua van para escapar. Nick e Judy entram em um carro para perseguir a van de Snotley. A direção imprudente de Judy causa muitos danos em Zootopia e acaba destruindo a estátua do fundador da cidade. Eles finalmente capturam Snotley, mas Judy, surpreendentemente, avista algo parecido com uma cobra rastejando para longe e encontra algumas escamas. Esperando do lado de fora do escritório do chefe Bogo, Judy assiste a um podcast onde descobrimos que répteis como cobras foram banidos de Zootopia e que a última cobra foi vista na cidade há mais de 150 anos. O chefe Bogo descarrega sua raiva em Judy e Nick pelos danos que causaram na cidade e por desobedecerem às suas ordens. Judy tenta contar ao chefe Bogo o que observou na van de Snotley. Ela acredita que répteis podem estar sendo contrabandeados para dentro de Zootopia, mas o chefe Bogo a interrompe antes que ela termine de falar. Ele lhes diz que, devido ao que fizeram, está preocupado em ter que separá-los como equipe. Ele decidiu dar-lhes uma tarefa diferente e avisa que se falharem nessa tarefa, não terá outra escolha a não ser separá-los. A tarefa deles era se encontrarem com um terapeuta chamado Dr. Fuzebe, especialista em resolver problemas de relacionamento. O Dr. Fuzebe explica que Judy tem o hábito de sempre tomar a iniciativa sem consultar Nick e que normalmente vive sob estresse constante. Enquanto Nick se mostra inseguro, ambos ficam irritados com a sessão de terapia do Dr. Fuzebe, mas concordam em se esforçar ao máximo para não perderem seus empregos na polícia. Todos no departamento de polícia zombam deles. Eles são vistos como uma piada. Assim que ambos retornam para suas respectivas casas, Nick é visto sentado preguiçosamente em seu apartamento, sem fazer nenhuma das tarefas solicitadas. Judy recebe uma ligação de seus pais, que falam sem parar, mas consegue evitar a conversa por muito tempo e decide se concentrar nos estudos. Ela se distrai com as notícias e percebe que uma das vans que levam a uma festa organizada pelos Linksley é idêntica à que Snotley dirigia mais cedo. Acreditando que existe uma grande ligação entre eles, Judy contata Nick para lhe dizer que cobras possivelmente estão em Zootopia. Judy tentou roubar o diário dos Linksley anos atrás. É possível que estejam aqui para tentar roubá-lo novamente. Nick não leva as palavras dela a sério, pois cobras não são vistas em Zootopia há muito tempo. Mas, percebendo que podem manter seus empregos se desvendarem o caso e terem uma chance de serem respeitados pelo departamento de polícia, Nick decide acompanhá-la na investigação. Ele a segue enquanto ambos se infiltram no baile de gala vestidos de terno. Judy decide ir até onde o diário está para vigiá-lo e é esbarrada pelo filho mais novo de Milton Linksley, chamado Paul Bert, e eles se tornam amigos. Nick vê uma muda de pele de cobra no baile e percebe uma pessoa encapuzada rondando o local. Infelizmente, ele é descoberto pelo chefe Bogo antes que possa avisar Judy. A pessoa encapuzada se revela como Gary, a cobra. Todos no baile o veem e fogem. Gary captura Milton e rouba o diário, e Judy os persegue. Assim que ele usa a impressão ocular de Milton para tentar abrir o diário, Judy entra na sala e implora Gary para não machucar Milton. Gary se sente muito mal com as palavras dela, dizendo: "Cobras nunca machucam ninguém." Este diário guarda o segredo que provará isso e implora Judy que lhe dê uma chance de se redimir.
O diário é sua única chance de consertar as coisas e sua família finalmente poderá voltar para casa. Nick nocauteia Gary com uma panela, sem saber da situação. Os filhos de Milton entram na sala e Milton ordena que matem a cobra. Ele ameaça Jude e Nick, exigindo que registrem um boletim de ocorrência alegando que a cobra os atacou e que mantenham a boca fechada. Jude inicia uma fogueira para impedi-los de se aproximarem da cobra e eles a jogam pela janela. Uma figura desconhecida leva a cobra embora em uma bicicleta. Jude e Nick também conseguem escapar com o diário e são resgatados pelo Sr. Big, que agora administra um negócio paralelo de roupas com Fufu para poder passar mais tempo com sua neta. Ele falsifica passaportes para que eles deixem o país, mas Jude os rejeita, pois quer deter os Linksleys. O Sr. Big revela que os Linksleys sempre estiveram envolvidos com o submundo e que é praticamente impossível para os dois detê-los, devido ao enorme poder que possuem. Aparentemente, foram eles que construíram pilares climáticos em Zootopia. Nick quer escapar de Zootopia, mas Jude o convence a ficar e ajudar Gary. Com a ajuda de Fufu, eles conseguem entrar em contato com o podcaster Nibbles, que há muito tempo discute a existência de répteis em Zootopia. Nibbles leva Nick e Jude ao Mercado Marsh, uma área de Zootopia que está passando por dificuldades devido ao plano dos Linksley de pavimentá-la. Eles entram em um navio afundado, que se revela um esconderijo de répteis. Nibbles os leva para conhecer Jesus, que se recusa a ajudá-los a menos que comam sua comida. Quando eles o fazem à força, Jesus ri com a multidão, revelando que estava apenas brincando com eles. Jesus examina o diário, que tem uma capa de metal, e lhes conta que há um segredo na capa que não pode ser visto por olhos de mamíferos comuns. Infelizmente, o departamento de polícia de Zootopia os encontra, forçando Jude e Nick a fugir. Jesus lhes dá um barco para ajudá-los na fuga. Ele está ajudando-os porque ambos já salvaram a cidade uma vez e acredita que farão isso de novo. E quando fizerem, talvez todos percebam que os répteis não são tão diferentes assim. Gary pega o Nick e pega o diário de Jude e foge, fazendo com que eles o persigam enquanto a polícia o segue de perto. Durante a perseguição a Gary, eles entram em um túnel de água, mas não têm escolha a não ser sair, pois não conseguem prender a respiração. Perdidos no meio do caminho entre o Mercado Marsh e o destino de Gary, Nick fica bravo com Jude por tê-los metido em encrenca novamente. Eles são ajudados por um par de cabras que lhes contam sobre um esconderijo abandonado no topo da montanha, onde répteis costumam se esconder. Assim que Nick e Jude sobem, Nick zomba de Jude brincando com sua flauta doce em forma de cenoura. Enquanto brigam por ela, a deixam cair e quebra, irritando Jude. É revelado que o departamento de polícia de Zootopia os está rastreando. Nick percebe a presença da polícia e tenta alertar Jude rapidamente, confessando que não se importa com o caso. Jude responde que eles são muito diferentes. Assim que a polícia de Zootopia chega e interrompe a fuga, Jude é atingida por um tranquilizante, mas Gary, junto com Paubert, o mesmo que o resgatou durante o ataque, vem em seu auxílio. Enquanto o trio consegue escapar, Nick é capturado pela polícia de Zootopia. Apesar da pressão, ele se recusa a revelar o paradeiro de Jude, o que leva Milton a provocá-lo antes de levá-lo embora. Jude recupera consciência com Gary e Paubert, que revelam que estavam tentando provar que as origens de Zootopia não foram impulsionadas por mamíferos, mas fundadas por répteis, particularmente pela bisavó de Gary. Ela havia sido traída por Ebenezer, que expulsou os répteis e pavimentou suas terras natais. Percebendo que vestígios do assentamento dos répteis e evidências das serpentes como fundadoras estão escondidos em Tundra Town, eles partem para investigar. Enquanto isso, Nick está preso em uma cela em frente a de Nibbles. Ela o convence a se abrir sobre o motivo de sua hesitação em ajudar Jude, revelando seu profundo carinho por ela. Com a ajuda de Nibbles, eles conseguem escapar, mas são perseguidos pela polícia de Zootopia e, após uma libertação acidental, por outros detentos, incluindo Belviater. Jude, Gary e Paubert atravessam a Praça do Saara enquanto a ZPD os persegue implacavelmente. Eles correm pelo Festival dos Mamíferos em Chamas, onde Gazelle e seu tigre dançarino se apresentam. Para confrontar as zebras e acertar as contas com a Gaiga, Clavalzer ajuda Nick e Nibbles rastreando a posição de Jude, permitindo que Flash os leve até lá. Ogbottom recebe ordens para atirar um dardo letal em Jude. Hesitante, ela dispara acidentalmente, mas Flash intervém com seu carro. O grupo colide com a parede climática, deixando Nick preso do lado de fora. Jude, Gary e Paubert correm para o topo da torre para ativar um farol que revelará o assentamento dos répteis. No último momento, Nibbles resgata Nick do aquecedor da parede, mas Paubert injeta veneno de cobra em Jude e joga Gary no frio.
Ele admite que procurou os documentos originais da Fundação de Zootopia para destruí-los, na esperança de obter a aceitação de seu pai e evitar ser diferente. Ele os deixa para morrer com a pochete de Gary contendo o antídoto e persegue Nibbles, a quem envenena, e encurrala Nick no topo da parede climática. Usando sua força, Gary mantém Judy aquecida enquanto Nick e Paulbert lutam. Nick obriga Paulbert a soltar a pochete, vê Gary tentando recuperar a caneta com o antídoto e a joga no chão bem na hora em que a polícia de Zootopia chega, dando início a uma luta. Gary usa a caneta para se curar. Judy corre para salvar Nick da queda. Finalmente, Nick e Judy compartilham suas inseguranças. Nick admite seu desejo de ter um grupo e sua tendência a afastar os outros, enquanto Judy confessa que teme ser vista como fraca e busca apenas aceitação. Gary administra a cura em Nibbles e o grupo percebe Paulbert indo em direção ao farol. Nick e Judy o perseguem enquanto Gary e Nibbles enfrentam os Lynxleys. Durante a luta, Nibbles encoraja Wind Dancer a abraçar o heroísmo, levando-o a confrontar o Lynxley com sucesso. Nick e Judy continuam perseguindo Paulbert, eventualmente o subjugando com a ajuda de Gary e Nibbles. Eles entram no assentamento de répteis abandonado pelo farol e chegam à antiga casa de Gary, descobrindo provas da Fundação de Zootopia. Paulbert faz uma última tentativa de impedi-los, mas é incapacitado por Ogbottom. A verdade sobre a origem de Zootopia se espalha pelos noticiários. Os Lynxleys são presos e o grupo principal é perdoado.